Como faz para mudar quando a vida está tudo muito difícil? Gamonal, como ver o saldo bancário e não enxergar a realidade do saldo. Eu faço de conta que tenho muito dinheiro na conta. Primeiro, não fica olhando o saldo. Coloque seu foco em fazer dinheiro, né? Em fazer mais dinheiro. Imagina o seguinte, você faz uma compra no Mercado Livre. Igual eu comprei um negócio que a gente vai arrumar a parede daqui de casa e tal. Eu ainda não tenho o produto, não é verdade? Não chegou, mas eu já comprei. Eu tenho certeza que já é meu. Entende a diferença? Eu não tenho dúvida de que é meu. Eu acabei de comprar um negócio também na China. Importei um negócio da China. Maravilhoso. Comprei e vai chegar. Não chegou, mas é meu. Já paguei, já tenho nota fiscal. Percebe que nada disso é real? Só vai ser real quando estiver na minha mão? Mas eu já tenho certeza? Eu estou dando uma analogia para vocês entenderem qual é a sacada de ser antes de ter. Você já sabe que é seu. É ali que está a sacada. É difícil mesmo, porque quando você olha, você vê uma outra realidade. Mas você tem que atuar como se já fosse. É aí que está o segredo. E isso é difícil de fazer. Emanuel, qual a relação entre o aluno conseguir pagar dívidas e o curso, como eu tenho visto em alguns depoimentos? Toda dívida, ela vem por um descontrole financeiro. E todo descontrole financeiro é um descontrole mental. Se você não tem riqueza, porque você não tem a mentalidade de riqueza. Simples assim. Se você tem a vida que você tem financeira, é um reflexo da ideia sobre dinheiro e riqueza que você tem. Entende? Então, isso é fundamental entender. Aí, o que aconteceu que a pessoa não conseguiu? Olha só, por que você compra coisas que você não precisa? Aí você fala, nem sei. Exatamente. É para suprir o ego. Por que você procrastina? E você sabe que tinha que fazer tal coisa, mas não fez. Por que você procrastina? O ego. O que é o ego? A ideia que você tem de si mesmo. E dentro dessa ideia está cheio de informações sobre dinheiro, sobre saúde, sobre relacionamento, sobre riqueza, tanto faz, sobre o que é. Então, você, quando tem uma mentalidade e uma consciência de quem verdadeiramente você não perde mais oportunidade, você aprende a fazer dinheiro, você para de procrastinar, você não tem medo de arriscar e você se organiza. Automaticamente você fica mais centrado, então você tem foco. Foco é força de extração, destrói. E aí, automaticamente, você consegue pagar as suas dívidas e não só pagar, mas fazer mais dinheiro. E isso é difícil de explicar, né? Que o que tem a ver? Você muda sua mentalidade porque tudo é mental. O dinheiro que você tem é o resultado das suas crenças. Então você vai ter muito mais dinheiro mudando suas crenças, mudando seus paradigmas, mudando sua trava. Como é que eu vou, né? Vou lá para estudar sobre a mente e pago minhas contas, né? É difícil ver isso, entender isso, mas é exatamente dentro desse aspecto. Não importa qual é o problema que você tem ou a dificuldade que você tem. O resultado que você tem do lado de fora é um reflexo do que é dentro. Por isso que eu falo que buscai primeiro o reino dos céus e todo o resto lhe será acrescentado. É uma frase de Jesus que eu cito aqui, mas é só para você entender que isso está sendo dito há 2.000 anos, na verdade, há 7.000 anos. Mas assim como Sócrates, Platão, Buda e Jesus vêm falando, outros grandes mestres vêm falando, e eu estou aqui falando a mesma coisa. Por quê? Porque é o único caminho. Entendereis a verdade e a verdade vos libertará. Boa noite. Como faço para mudar quando a vida está tudo muito difícil? Há 9 anos atrás, eu estava com essa crença de que está tudo muito difícil. Eu garanto que não está tudo muito difícil, mas você acredita que está porque você só consegue ver dentro dos seus paradigmas. Eu quase morri. E quando eu quase morri, eu fui discutir com Deus. Eu fui ter um papo com Deus e comecei a discutir. Quando eu comecei a discutir, eu falei, a minha vida toda tá uma porcaria, eu quase morri, você quase me matou, ainda joguei a culpa nele. E aí veio uma voz na minha cabeça muito forte que falou assim, a sua vida toda tá uma porcaria? O que é a vida toda? E foi ali que eu comecei a questionar e estudar e me especializar em cada área da vida. Então eu fui estudar sobre nutrição e
inteligência emocional, sobre a vida, sobre cada área, sobre dinheiro, sobre relacionamento. Eu fui entender que a vida era dividida em 4 áreas. A vida são pontos de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em 4 áreas. É complexo essa frase, talvez você ache que entendeu, mas você não entendeu. É muito conteúdo dentro de uma frase só. Porque eu estou falando sobre a vida. E não estou falando isso porque eu me acho não, e porque você é menor ou pior, não. É só porque é muito conteúdo de 20 anos estudando para criar uma frase que explica o que é a vida. E quando a gente entende isso, tudo muda. Quando eu comecei a discutir com Deus, e ele me jogou essa pergunta, o que é a vida? Eu automaticamente tive que estudar. E automaticamente descobri meu propósito e comecei a ajudar as outras pessoas. Então quando você fala, a minha vida toda está tudo ruim, é o ponto de vista que você está olhando sobre a vida. Quando você vira Indomável, você vê a vida através de vários pontos de vista. Não do meu ponto de vista, ou de outro ponto de vista, de vários pontos de vista. E isso expande a sua consciência, você via assim, agora você vê assim, através do todo, através da visão, através do ponto de vista divino, das infinitas possibilidades, e não do ego, que é limitado. O que é o ego? É a ideia que você tem de si mesmo, é a ideia que você tem da vida. Você tem uma ideia sobre a vida em cima do que você aprendeu, não sobre o que é. A vida é muito maior do que você acha que é. O universo é muito maior e muito mais poderoso do que você acha que é. Indomáveis.